Olá, meus amigos. Quero gravar esse vídeo aqui para falar com você sobre mentira. Você já esteve conversando com uma pessoa numa discussão e de repente essa pessoa fala algumas mentiras para você, onde você tem a certeza que ela está mentindo, você sabe da mentira, que aquilo é uma mentira? E qual que é a tendência que nós temos, o que é de desmentir a pessoa, né? Nós temos aquele intuito de querer confrontar a pessoa, esfregar a verdade na cara dela. Eu já fiz isso por muito tempo. Muitas vezes eu já fiz isso também, já cometi esse erro. Até que eu tive conhecimento de que quando a pessoa está dizendo uma mentira, você não deve confrontá-la e nem questionar. Por quê? Essa pessoa, ela está querendo passar uma mensagem. Ela está querendo passar uma imagem para você. Isso que é importante. O importante é você compreender a outra pessoa. Então, quando você vai questionar ela, e ela está falando com tanta convicção aquelas verdades para ela, né, que ela quer passar para você, aquela imagem que ela está dizendo, e se você confrontá-la, você só vai criar ira, raiva e desgosto. De Provérbios diz o seguinte: não confronteis o insensato, ele vai irar-se contra ti e vai causar vingança, desejo de vingança contra você e ódio contra você. Então o que você tem que fazer? Ao você ouvir aquela pessoa e ela mentindo e você deixa aquilo se tornar como uma verdade, você está conhecendo melhor essa pessoa. E interessante que as verdades que ela quer que você acredite tem mais a ver com você, como ela te enxerga, como ela acha que e como ela gostaria que você enxergasse. Então, o poder porque a comunicação, ela não é só falar. A comunicação, ela é falar, mas também ouvir. Depende dos dois contextos, dos dois lados. Então é importante que você tente ouvir a pessoa, mas não ouvir o que ela está dizendo. Ouvir a mensagem que ela quer passar, tá? A impressão que ela quer passar de você. Então você faz, isso é realmente um olhar com mais empatia, isso é um olhar realmente amoroso. Quando você deixa a pessoa ser quem ela quer ser. Você deixa a pessoa atuar, deixa a pessoa tentar te levar aquele conhecimento. E cabe a nós termos o quê? Nós temos que ter o discernimento e a sabedoria de compreender a situação no contexto e o discernimento da causa daquilo tudo. E aí você vai fazer uma leitura muito sábia sobre a situação. E a palavra de Deus diz o seguinte: não julgueis para não ser julgado, não condeneis. Tenhais misericórdia, tenhas compaixão. Então, tudo aquilo que eu faço em benefício do próximo vai voltar para mim e eu também receberei a mesma medida, né? Então, quer dizer, nós temos esse desejo às vezes de sermos justos, né? De ser justiceiro, de querermos que as coisas andem do jeito que a gente quer e pregar a ordem a todo custo e mudar até as pessoas. Que também é uma maneira, eu cheguei na conclusão, né, que não é muito saudável para aquela pessoa que busca muito viver sobre os princípios de Deus. Porque é o seguinte, compete somente a Deus, somente Deus tem a capacidade de julgar o próximo. Você tem que fazer a sua parte. Esse negócio de querer fazer justiça, isso tem que ser, a pessoa tem o tempo dela de evolução, a pessoa tem a caminhada dela, a pessoa tem seu tempo de despertar. Você já parou para observar que muitas pessoas acreditam em Deus? E muitas pessoas falam o nome de Deus, muitas pessoas oram, muitas pessoas vão à igreja, né?
mas os comportamentos são diferentes. A maneira de agir é muito diferente uma das outras. Se você for tentar analisar o que é certo, o que é errado, você não dá conta de conviver com ninguém. Você vai ter que criar um mundo perfeito só para você. Então o que você tem que fazer na verdade? Você tem que entender que cada um tem um estágio, cada um tem um nível de evolução, cada um tem um nível de compreensão do que é Deus, cada um tem um nível de compreensão sobre a realidade. Muitas pessoas, elas não conhecem nem elas mesmas. Tem pessoas que não dão conta nem de saber o que elas estão sentindo, quais são os sentimentos que passam no coração dela. Então o que cabe a nós? Cabe a nós termos essa compreensão seguinte: tudo aquilo que eu vejo no outro, todos os enganos que o outro comete, todos os erros que o outro comete, você pode falar pecado e tudo, eu prefiro falar enganos, né? Porque o despertar da consciência, muitas pessoas fazem as coisas, né? A palavra de Deus até diz, o próprio Jesus Cristo disse, né? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E muitas pessoas têm algumas as atitudes que elas não têm a consciência do dano que elas estão fazendo a elas mesmas, né? E das consequências daquele ato. Elas estão agindo por impulso só por exato momento. Então elas não conseguem fazer um paralelo entre o ambiente, o meio e as consequências daquele ato. Então o que nós temos que fazer? Você tem que apenas ver da seguinte maneira: cada um tem seu ponto, seu nível, né? E a caminhada é do outro. A caminhada pertence ao outro. Cada um tem a sua caminhada, cada um tem sua trajetória, cada um tem seu tempo de evolução, cada um tem seu estágio aqui na Terra, e a vida de cada um tem um propósito. Mas isso é de cada um. Então, tudo aquilo que eu vejo eu gosto de falar enganos, todos os enganos que o outro cometem, só tem uma função na minha vida: que eu faça a correção em mim. Os enganos do outro só servem para a minha evolução. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como é que funciona isso. De repente eu vejo que uma pessoa está cometendo um engano, né? E eu vejo ela até cometendo um engano e eu vejo as consequências daquilo ali. Essa pessoa está dizendo para mim, está dizendo qual mensagem? Que se eu percorrer naquela direção, se eu trilhar aquele mesmo caminho, eu vou colher os mesmos resultados. E se eu já vejo que aquele resultado não é bom, que as consequências não são saudáveis e satisfatórias, por que eu vou trilhar o mesmo caminho? E tudo aquilo que eu vejo no outro, eu estou relacionando com o outro. Então eu estou convivendo com o outro. E o outro me traz uma mensagem, né? E essa mensagem que o outro me traz é apenas para a evolução, para o meu crescimento moral, meu crescimento espiritual. Se eu desenvolvo o desejo de querer corrigir a todos, mudar a todos, eu seria uma pessoa, literalmente uma pessoa insuportável. Eu seria uma pessoa que não conseguiria relacionar com ninguém e seria aquele chato de galoche. Ninguém vai querer conversar comigo, nem nada. Por quê? Porque isso também não é saudável, porque eu também não sou uma pessoa perfeita. Eu também não sou uma pessoa perfeita. Eu também tenho meus enganos. Eu também tenho os meus defeitos. Interessante, na palavra de Deus, muitas pessoas não compreendem por quê e acham quase que impossível perdoar 77 vezes 7, né? 7 vezes 7, fala isso na Bíblia. E as pessoas pensam assim, não, mas é difícil demais perdoar uma pessoa tantas vezes. E isso é impossível de se fazer. E quando a gente lê essa passagem da palavra, a gente imagina que esse perdão é para o outro. Não, na verdade, a palavra quer dizer que eu, Wagner, precisarei ser perdoado 7 vezes 7 ou 77 vezes 7. Então, se eu necessito desse perdão,
de Deus, né? Se Deus tem essa misericórdia para comigo, e eu vou pedir essa misericórdia a Deus, porque eu vou pecar, eu vou falhar, por que que eu não posso oferecer isso ao próximo? Se eu acho digno desse perdão e dessa misericórdia de Deus, por que que eu não posso ceder ao próximo? Então, nas relações, todas as nossas relações, nós temos que desenvolver esse olhar, esse verdadeiro, isso que é o verdadeiro equilíbrio emocional, né? Onde você consegue ver o outro e você não interfere, tá, no modo de ser do outro. Tá certo em algumas situações, né? Você vendo o outro mentindo, o outro cometendo alguns enganos, algumas situações que vai alterar a sua vida, né? Que vai trazer consequências para você, para a sua vida, aí sim você tem que impor limites, você tem que fazer exposição daquele fato e você vai ter que arrumar uma maneira de adequar essa situação. Então você vai ter que colocar limite sobre essa outra pessoa, ou limite sobre aquele ato, para que você não corra e você também não seja conivente, né? Você também não seja autor também das consequências causadas, mas tudo isso com um olhar com compaixão, com misericórdia, porque toda vez que você for tratar uma pessoa, algum assunto, que você conversar com alguma pessoa, você tem que pensar da seguinte maneira: como Jesus Cristo agiria? Embora eu não seja Jesus Cristo, eu não sou Deus, nem quero ser Deus, e também nunca conseguirei chegar a esse nível, mas eu tenho que pensar o seguinte: eu também passarei por situações, e eu também serei julgado, e eu também precisarei da compreensão de alguém, eu também precisarei da misericórdia de alguém, eu precisarei da compaixão de alguém. Então isso é o dar e o receber, né? Esse é o fluxo da vida. E é onde é que Jesus fala que amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes nós buscamos muito, nós queremos que o outro mude, que o outro faça tais situações, mas a gente não se coloca em pé de igualdade. Esse vídeo aqui, eu mesmo faço uma avaliação, talvez ficaria um pouco complexo a compreensão de vocês e talvez ficaria um pouco confuso, porque esse vídeo eu gravei assim de bate-ponto, eu estava aqui nas minhas reflexões e eu tenho que colocar essa mensagem para fora. Mas fica aqui os comentários, pode falar suas dúvidas, se você não compreendeu, tem alguma dúvida, se você gostou também, dá um like aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É importante que você faça as perguntas que a gente vai esclarecendo isso aqui, porque na verdade não existe uma verdade, a única verdade que existe verdadeira e eterna é Deus. Entre nós humanos existem 3 verdades: tem a minha verdade, tem a sua verdade e tem a verdade do ambiente, da sociedade e dos outros, né? E qual que é o nosso objetivo nessa vida? É adequar-se, né? Nesses tempos difíceis que nós estamos passando, a pessoa mais próxima, a pessoa mais bem-sucedida é aquela que se adapta ao meio, ao ambiente. Porque essa pessoa tem a capacidade de crescer, tá? Um grande abraço a você, tá? Que Deus te abençoe.